Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais um dia, mais uma chance para compreendermos o que Deus quer para nós nesse dia, a fim de colocar no nosso coração a palavra de Deus por meio do estudo. E obrigado por sua companhia e obrigado por sua colaboração, viu? Quando você toma esse vídeo, compartilha com seus amigos. Assim nós estamos pregando o Evangelho. Não se esqueça de se inscrever no canal e ao final de deixar seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje. O testemunho involuntário de Pilatos. O Evangelho de João traz aqui um grande número de testemunhas testificando de quem era Jesus. Ontem nós vimos o testemunho impactante de Maria, que quebrou aquele vidro de alabastro, muito caro, muito precioso, e ungiu a Jesus. Hoje nós veremos o testemunho involuntário de Pilatos. As demais testemunhas eram judias, muitas delas eram crentes em Cristo. Agora o testemunho de Pilatos é diferente e especial, porque ele era romano, governador e juiz. Jesus foi preso pelos judeus, pelos sacerdotes, e nesse julgamento, primeiro na casa de Anás, depois na casa de Caifás, nesse prévio julgamento, eles determinaram que Jesus seria digno de morte. Só que eles não poderiam executar a sentença porque eles não tinham poder político nas mãos. A pena capital só poderia ser aplicada por uma autoridade romana, que estava ali naquela região, governando aquela região, Pilatos. Então, na sexta-feira, bem de manhã, eles já estavam à porta de Pilatos, trazendo consigo o prisioneiro, Jesus Cristo. Pilatos o interroga e por 3 vezes declara que não achou nele crime algum. No verso 38 do capítulo 18 diz assim, perguntou-lhe Pilatos, o que é verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Que coisa interessante, né? O verso 4 do capítulo 19 também diz a mesma coisa. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis aqui vos-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Essa é a segunda vez que ele apresenta aí o seu veredito. Não há nesse homem crime algum. O verso 6 também diz a mesma coisa. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica, crucifica. Disseram-lhe Pilatos, tomai vós outros e crucificai. Crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. É de fato, Jesus não tinha crime algum, Jesus não tinha pecado nenhum. Em João 8,46, o próprio Jesus vai dizer acerca de si mesmo assim, João 8,46, ele vai dizer assim, escute bem, quem dentre vós me convence de pecado? Uma pergunta, né? Uma pergunta penetrante. Vocês conseguem me convencer de pecado? E a resposta foi um terrível longo silêncio. Eles não podiam convencer Jesus de pecado algum. E lá em Hebreus capítulo 8, capítulo 4, o versículo 15, também nos diz assim acerca de quem era Jesus e da sua integridade, né? Jesus era íntegro, era perfeito, era reto, e nele não havia defeito algum. Capítulo 4, versículo 15 de Hebreus, a palavra vai dizer assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por 3 vezes Pilatos declarou, eu não acho nesse homem pecado algum, mas a obstinação dos líderes, dos sacerdotes, era tamanha que eles desejaram e lutaram para que o próprio Cristo fosse condenado à pena capital e a pior de todas, né, que era a crucificação. E Jesus foi apresentado aos judeus por Pilatos como o seu rei, né? O que nós vamos fazer? Vai crucificar o vosso rei? E eles disseram, fora com esse, crucifica-o, crucifica-o. É lá no verso 14. E era a parasceve pascual, cerca da hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. E eles, porém, clamavam, fora, fora,
crucifica-o. E disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Olha que interessante, Pilatos dando testemunho, ele é o vosso rei. Aliás, quando Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para que os judeus o crucificassem, ele escreveu uma tábua, na tábua, a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os judeus ficaram inquietos com aquela frase, protestaram dizendo, não escreva rei dos judeus, escreva o que ele disse, sou o rei dos judeus. E ele respondeu, o que escrevi, escrevi. Olha o testemunho de Pilatos, né? Ele é o rei dos judeus, ele é o rei. Vai crucificar o vosso rei? Que coisa interessante, né? As palavras de Pilatos. Que exemplo trágico de que nem sempre conseguimos seguir o que a consciência e o coração nos dizem ser corretos. A lição fala aqui acerca da atitude covarde de Pilatos. Por quê? Porque Pilatos não achou crime algum naquele homem e ele próprio disse para Jesus, eu tenho autoridade, né? O verso 39, verso 10. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Ele próprio admitiu que ele tinha autoridade. A covardia dele fez com que ele entregasse Jesus para ser crucificado, mesmo ele tendo convicção de que Jesus era inocente. Claro que ele tomou essa decisão pressionado pela multidão. Ele teve a oportunidade de reverenciar a Cristo, reconhecer a verdade nele, né? O verso 37 diz assim, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Veja que Jesus ele não negou a sua realeza, ele disse, eu nasci para isso. Eu nasci para isso e vim também para dar testemunho da verdade. Aí o verso 38, perguntou-lhe Pilatos o que é a verdade? E tendo dito isso, voltou os judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Interessante, ele pergunta para Cristo o que é verdade, mas não espera a resposta, vira as costas para Cristo e vai dar satisfação àquela turba violenta que o estava esperando lá do lado de fora. Ele, pressionado pela multidão, infelizmente condenou à morte um inocente, tendo ele convicção de que era inocente. O que nós podemos aprender desse relato de Pilatos sendo pressionado pela população a fazer aquilo que não deveria ser feito? Querido amigo, querida amiga, deixa eu dizer uma coisa. Não permita que a pressão de grupo o faça quebrar os princípios que você acredita na palavra de Deus. É muito comum nesse mundo as pessoas nos pressionarem a fazer aquilo que nós não concordamos, aí contra a nossa própria consciência. E é perigoso ir contra a nossa consciência. Faça o que é certo, independentemente de que ninguém esteja fazendo. A mentira sempre vai ser mentira, mesmo que todos falem a mentira. A verdade sempre vai ser verdade, ainda que todos não a reconheçam. Faça o que é certo pelo que é certo, deixe as consequências nas mãos de Deus. Não faça como Pilatos, não lava suas mãos e não se deixe pressionar por quem quer que seja. Essa é a mensagem que Deus quer que nós levemos para o nosso dia, no dia de hoje, ao enfrentar os desafios desse dia. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Ore comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, a fazer o que é certo pelo que é certo. Vimos que um pagão, um romano, um governador e juiz, deu testemunho de Cristo de que ele é o rei. Mas apesar de ver em Cristo a inocência, ele o condenou mesmo assim. Pressionado pela multidão. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis ao Senhor, independentemente de quem esteja ao nosso redor e quais pressões havemos de sofrer. Nos dê essa força moral e espiritual para fazer o que é certo. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.